Olá, amigos! Alguns dos principais direitos da defesa no plenário do Tribunal do Júri. Primeiramente, gostaria que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal e também depois marcasse aí para assistir o vídeo em que eu falo dos principais direitos do réu no plenário do Tribunal do Júri, até porque esse vídeo e o do réu se complementam, tudo bem? Vamos lá. Inicialmente, o primeiro direito que eu quero tratar aqui com você é que o defensor, certo? O advogado ou defensor público ou defensora pública pode recusar, certo? Da mesma forma que o Ministério Público pode recusar a defesa 3 jurados de forma imotivada. E o que é isso? Esses 3 jurados que a defesa pode recusar de forma imotivada, não é necessário fundamentar o porquê de estar rejeitando a atuação daquele jurado no conselho de sentença. Ah, Renan, mas pode apenas rejeitar 3 jurados? Não. Pode rejeitar quantos jurados quiser, desde que 3 jurados são rejeitados de forma imotivada, não precisa justificar. Porém, os demais jurados que a defesa quiser rejeitar, deverá justificar, fundamentar ao juiz presidente. Tudo bem? A incomunicabilidade dos jurados é um direito de defesa, certo? Por que é um direito de defesa que eu considero? Eu considero porque a partir do momento que o jurado se comunica entre si, a defesa está fragilizada, certo? Porque o jurado ali pode combinar entre si o que é que irá decidir. Então, a partir do momento em que a defesa nota que houve a comunicabilidade dos jurados, ou seja, a quebra da incomunicabilidade, deverá a defesa comunicar ao juiz presidente, constar em ata, para que o conselho de sentença seja dissolvido. Outro direito que a defesa possui é de arguir preliminares após o pregão. Após o sorteio dos jurados, após as recusas e ser estabelecido o conselho de sentença, é realizado o pregão por parte do oficial de justiça e após o pregão é o momento em que a defesa deverá alegar todas as preliminares que surgirem após a decisão de pronúncia. Também é direito da defesa ter a atenção da mediação do juiz presidente com as perguntas em que os jurados irão realizar, seja para testemunha, seja para vítima, seja para acusado. Então, essa mediação, o juiz deve garantir que o jurado não externize, certo? O seu desejo para aquele caso, ou seja, o jurado não pode transparecer se irá absolver, se irá condenar o réu, quais são os seus desejos para aquela causa, porque assim estará prejudicado, certo? Estará contaminado o conselho de sentença. Então a defesa tem que ficar de olho nisso. Caso o jurado transpareça, certo? O seu desejo para aquela causa, bem como acaba transparecendo o seu desejo de condenar, por exemplo, deverá o juiz dissolver o conselho de sentença. Ordem das oitivas devem ser cumpridas. Como assim, Renan? É direito da defesa, certo? Escolher, né, opinar sobre a inversão de ordem. Vamos lá. A ordem das oitivas no plenário do Tribunal do Júri é vítima, se possível, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do réu, sempre por último. Beleza. Mas aí foi... uma testemunha de acusação não chegou a tempo, mas ela já comunicou que está a caminho. A da defesa já está no plenário. Pode haver a inversão? Pode. O STJ já decidiu que pode haver a inversão desde que a defesa concorde. Então, a defesa concordando, subentende-se que não haverá prejuízo para o réu. Tudo bem? Então, ficar atento porque é direito da defesa que a ordem seja cumprida fielmente. Respeitar a dignidade da vítima e das testemunhas é um dever da defesa. Então, a defesa pode fazer perguntas às vítimas, às testemunhas, o que quer que seja. Porém, deve ficar atento que, em recente atualização legislativa, fica vedado à defesa fazer perguntas para as vítimas ou testemunhas que não estejam essas perguntas correlacionadas com o caso. Ou seja, perguntas que não têm relações com o fato. Como, por exemplo, forçar a vítima a falar de algo que ela fez sem esse algo que ela tenha feito
possua relação com o caso. Eu acho essa decisão, essa alteração legislativa inconstitucional, até porque a gente no plenário do Tribunal do Júri trabalha com a plenitude de defesa, porém é o que temos e é bom ficar atento o que vai perguntar, certo? E aí, caso a sua pergunta não tenha a ver com o caso, o juiz entenda que não tem a ver com o caso, é bom você estar preparado para justificar perante o juiz presidente o porquê daquela pergunta, tudo bem? As peças que a defesa pode ler, certo, durante os debates, são várias, porém é bom ficar atento aqui porque há algumas peças que não podem ser lidas. Depoimento da testemunha na delegacia pode ser lido. Interrogatório do acusado na delegacia pode ser lido. Decisão de pronúncia não pode ser lida. Decisão que determinou o uso de algemas não pode ser lida. Caso haja por qualquer das partes a leitura da decisão de pronúncia ou leitura da decisão que determinou o uso de algemas, estará causado ali uma nulidade absoluta que poderá anular o julgamento. Então, caso o Ministério Público, o órgão acusador, leia a decisão de pronúncia ou até mesmo o acórdão do tribunal que determinou que o réu fosse levado a julgamento perante o plenário do Tribunal do Júri, deverá a defesa pedir para que conste em ata, certo? E buscar reconhecer a nulidade em recurso perante o Tribunal de Justiça. Tudo bem? O último direito que eu separei aqui é sobre o abandono de plenário. O abandono de plenário, inicialmente, vale trazer que pode ser decretado para o advogado que abandona o plenário a multa de 10 a 100 salários mínimos. Então, já vemos pela multa que não é brincadeira. A multa tem-se uma discussão atualmente se é constitucional ou inconstitucional. Até porque quem deveria multar o advogado é a própria OAB, o próprio órgão responsável pelo advogado. Logo, está ainda em discussão, mas é bom ficar atento. Porque o abandono de plenário, ele deve ocorrer, certo? Somente em último caso. Eu gosto de falar assim, somente em último caso. Como assim? Quando o diálogo não é mais possível, certo? Para resolver tal conflito ali em plenário, é que se pode pensar o advogado em abandonar o plenário. Outra situação, caso o Ministério Público, o órgão acusador ou o juiz presidente fale algo, realize algum ato que o advogado entenda ali, visualize que houve um prejuízo, certo? Imensurável, um prejuízo irretratável para a defesa, deverá abandonar o plenário, porque estará o jurado contaminado com aquele ato, com aquela fala, com aquela frase. Então é bom o advogado ficar atento a isso. Abandono de plenário, sempre em último caso, porém não é impossível que haja o abandono de plenário, até porque a cada dia é uma surpresa que surge nesse universo do plenário do Tribunal do Júri. Então, havendo, certo, qualquer prejuízo para a defesa, deve-se o advogado pensar em abandonar o plenário, certo? Então esses são alguns dos principais direitos da defesa, certo? Direitos e deveres que a defesa deve ficar atenta e espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima aula.